No Direito em Pauta de hoje, a gente conversa sobre o direito das concessionárias. Com a gente, o advogado Arley Dias, com mais de 3 décadas de experiência na advocacia. Boa noite, seja bem-vindo, doutor. Boa noite, Gustavo. É um privilégio estar aqui no teu programa. Bom, doutor, primeiro, para a gente começar, o que é a Lei Renato Ferrari e como é o direito das concessionárias? Bom, a Lei Renato Ferrari é uma lei especial, né, dentro do direito colaborativo. As leis, aquelas leis típicas, né, que estão previstas no próprio Código. Os contratos colaborativos são aqueles contratos que envolvem um fornecedor, um produtor que tem que fazer o seu produto chegar no consumidor final. Então, eu utilizo de contratos colaborativos. Nós temos contrato de representação comercial, que é um clássico, todos conhecem, contrato de agência, né? Contrato de compra e venda, e nós temos o contrato de concessão também. Então, quer dizer, porque os contratos colaborativos, Gustavo, é aquele... A indústria industrializa, produz, e como vou chegar esse produto até o consumidor? Então, eu vou ter que me relacionar com outras empresas. E, através desse relacionamento, existe essa relação jurídica. E a Lei Ferrari, Renato Ferrari, em homenagem ao advogado que foi um grande batalhador na época, vivo até hoje, né, que homenageou esta lei que regula a cadeia automotiva no Brasil. Todos os fabricantes e importadores de veículos automotores são regulados por essa lei no seu relacionamento com as concessionárias de veículos automotores. Isto é, tudo que acontece nos bastidores de um concessionário, essa relação ela é até conflituosa. Muitos consumidores não sabem o que envolve isso aí. Só para te dar um exemplo, clássico aqui em Porto Alegre. Nós tivemos um caso em Porto Alegre que foi nomeado um concessionário General Motors, isso é sabido e é um processo, no caso a Jardine, e fechou 2 concessionárias GM. Nomearam um e fechou 2, fechou a Casa Dico e a GM. Por que fecharam? Porque foi provado, até eu tive essa ação sobre a minha responsabilidade, que não caberia, não tinha necessidade de instalação de um novo concessionário pela demanda do mercado. Então, são essas definições que a lei regula. Regula exatamente o tamanho de um concessionário, como é que vai se relacionar no mercado para poder dar um bom atendimento. Sim. Mas o que significa isso aí? Significa hoje que os concessionários praticamente, apesar da pompa de um concessionário, existe um poder econômico muito grande das montadoras e a rentabilidade praticamente não existe. Principalmente no pós-venda. Hoje o pós-venda, que envolve a prestação de serviços de oficina, de garantia, ele é um serviço deficitário. Raramente alguma montadora consegue ter uma remuneração suficiente. No global, um concessionário hoje, há muitos anos, apesar que as vendas estão crescendo hoje, estão comemorando empate, Luiz Gustavo, há muito tempo. Quando empata, comemora. Geralmente é prejuízo das operações. Enquanto que, veja só o detalhe, né? As empresas que mais ganham no mundo são os bancos das montadoras. Por que ocorre todo esse fenômeno aí? Porque as montadoras hoje já têm essa dominação sobre os concessionários e até uma certa imposição de cotas. Eu te vendo determinado veículo, se tu comprar outro veículo. Ou veículos defasados, estou falando veículos incluindo aí caminhões, ônibus, automóveis, motocicleta, implementos agrícolas e rodoviários também. Então, essa imposição de estoque rende pagamento de uma administração do estoque elevado, juros para os bancos das montadoras. Sim. Quer dizer que os bancos das montadoras são os que mais rentabilidade têm no negócio todo aí. Praticamente hoje a compra de um automóvel é feita por financiamento. Exatamente, né? Mas... Agora, quando a gente fala relação entre montadora e concessionária, tomando o exemplo da indústria automotiva, existem também outras questões fora a relação comercial, como, por exemplo, relação trabalhista, entre outras coisas? Exatamente. Hoje, os concessionários de veículos, os trabalhadores em concessionário, eles são os trabalhadores assim, mais preparados do ramo do comércio. Se pegares hoje no ramo do comércio, quantidade de hora, curso e treinamento, os trabalhadores concessionários são muito superiores em quantidade de horas. Estou falando superior em qualidade de pessoa, mas eles são bem mais informados. Por exemplo, se nós pegarmos lá a Renault, na França, lança uma ferramenta de vendas ou uma tecnologia nova, imediatamente no concessionário aqui de Canoas, de Porto Alegre, ou outra marca qualquer, já estão treinando os trabalhadores. Então, o que aconteceu? Os trabalhadores concessionários migraram também, do ponto de vista patronal e dos empregados, para sindicatos específicos. Hoje saíram do comércio
comércio, o patronal, existe um sindicato só de concessionários, que chama o Sincodias Fenabrave, e no Rio Grande do Sul também, assim como outros 12 estados, fundaram sindicatos só de trabalhadores em concessionário, dentro do movimento sindical da sua especificidade, da especialidade. Quanto mais específico for, o movimento sindical é esse mesmo, específico melhor de se relacionar. Claro que tem outros detalhes também, principalmente a gente está falando assim nessa relação montadora e do concessionário, mas também para os consumidores, né? Quem vai comprar um carro. Praticamente não é afetado nessa relação. Mas algumas coisas importantes também, até trouxe algumas obras de direito aí para te presentear para vocês aí. Obrigado. Posso mostrar? Sim, por favor. Os 3 primeiros são de direito. O último é um livro de literatura aí que eu presente meu para o apresentador. Obrigado. Vou mostrar especialmente esse aqui, ó. Esse foi lançado esse ano na feira da Fenabrave, né? Sim. Que é o último lançamento lá em São Paulo, no congresso da Fenabrave, que reúne todos os concessionários do Brasil todo, né? E alguns detalhes, assim como, por exemplo, garantia. Nós temos uma garantia legal, né? Já falando mais para o público, né? E tem a garantia contratual. E nós sabemos que essas garantias, às vezes os concessionários dão garantia de um veículo usado 90 dias. Sim. Mas não é 90 dias. Se ele dá 90 dias, ele tem mais 90 da legal. Isso então tá soma-se. ao direito do consumidor. Exatamente. Soma-se. E exatamente nesse livro que está mostrando aí, tem exatamente isso aí também. Que é a relação do direito do consumidor frente aos produtos adquiridos no concessionário. Então quem imagina que tem só a concessionária me dando 90 dias de garantia, não. Ele tem 90... Soma-se a garantia legal, porque 90 já tem. Claro. Pelo Código do Consumidor. Aí se eu dei mais 90, então tem 180. Sim. Então são esses detalhezinhos assim que a gente procura também esclarecer aí. Agora, também, pelo que eu estou entendendo, essa relação de poder é desequilibrada, se a gente for interpretar, com as marcas muito fortes, detendo capital, inclusive a possibilidade de crédito. O crédito está com os bancos das montadoras. E do outro lado, a outra ponta, o consumidor. E nesse meio, as concessionárias. A gente fica imaginando hoje como fica essa relação, esse equilíbrio. Eu estou comparando, por exemplo, as relações que a gente tem com a União e as prefeituras. Veja bem, quando a gente vai reclamar de uma marca, a gente vai aonde? Na concessionária. Exatamente. A gente nunca vai direto ao fabricante. Exatamente. Né? Então fica uma relação realmente desequilibrada. Exatamente. Foi bom tu fazer essa questionada dessa forma. Só para terminar o raciocínio, é que o morador de uma cidade vai bater na porta do prefeito. Exatamente. E não na falta de recursos da União. E muitos têm veículos aí, que não vou citar marcas, têm problemas de fabricação. Exatamente. Então, onde é que eles não vão na fábrica? Exato. Aí a relação para o consumidor é aqui onde comprou o carro, no concessionário. E aí vem outro problema grave. O fabricante, a maioria das vezes, não remunera aquela condenação do concessionário. Ela não é compartilhada? Não. Porque na realidade é o seguinte, para te intimar uma fabricante para chegar numa pequena... Geralmente resolve em juizado especial, né, conhecido como pequenas causas, já é mais difícil. Então entra quando o concessionário local, ele é condenado, ele que vai se ressarcir. Só que como eu vou me ressarcir de um poder econômico grande? E tu vai processar aquele que tem uma relação contratual? Não. Então, geralmente, o prejuízo fica só com o concessionário. Isso é normal. Às vezes fazem assim, dou um bônus aqui, uma promoção para pagar isso aí. Então, é um grande problema desse relacionamento que tem o fabricante e o concessionário. Bom, eu quero agradecer, em primeiro lugar, não só pela gentileza dos livros que aqui trouxe o doutor Arley Dias dos Santos, mas também por trazer esse esclarecimento para que as pessoas hoje, né, a gente fala aqui, tanto fala em a compra de um carro novo, esse é um assunto bastante recorrente aqui no nosso programa, para que vocês possam entender como funciona essa relação e como na hora de entender o processo nós de quem temos tá vendendo. Várias montadoras já foram embora do Brasil, vêm, deixam os produtos e vão embora. A última nós temos a Mahindra, né? A Mahindra teve aqui e foi embora, né? Sim. A própria GMC, né, já foi 4 vezes e veio para o Brasil e voltou. A Iveco também já teve uma crise com concessionários aí, já veio pela segunda vez e vai embora. Esse pessoal, eles têm as grandes empresas, se não deu certo, eles não querem nem saber do investimento que o concessionário fez. Sim, simplesmente fecham e vão embora. Então tem muitas fábricas, importadores, com a abertura do mercado, muitas marcas aí que tu viu circular não estão mais hoje. E como é que fica o consumidor que comprou esses produtos aí? Especialmente na questão do pós-venda. Como fica a questão do consumidor? Hoje a gente teve um pequeno passo, espero que a gente possa ter outros na sequência, com a presença do Dr. Arley Dias, para nos ensinar um pouco e aquilo que vai no dia a dia. Você que reclama tanto do pós-venda, tem marcas que ficam até conceituadas como um pós-venda ruim. Será que a culpa é do concessionário? Fica essa pergunta para um próximo encontro. Dr. Arley, seja sempre bem-vindo e obrigado pelos presentes. Muito obrigado e um abraço aos telespectadores.